Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um movimento israelense que parece indicar a intenção de se criar um novo estado dentro da Síria. Qual seria o objetivo de Israel com isso e que impactos teria na região? Após mais de uma década de guerra civil, o regime de Bashar al-Assad finalmente colapsou com a ditadura síria, que resistiu por décadas com o apoio do Irã e da Rússia, não conseguindo manter a sua autoridade. E com a sua queda, o Hayat Tahrir al-Sham, mais conhecido como HTS, tomou o controle político de amplas áreas do país. O problema para o HTS, no entanto, é que o seu controle ainda não está totalmente consolidado. Apesar de uma forte e rápida aproximação de países e blocos estrangeiros, o grupo não tem ainda completa legitimidade internacional e ainda carrega o estigma de ser visto como uma organização jihadista radical e extremista por muitas nações. Além disso, a sua força militar ainda é frágil, especialmente fora do norte do país, onde já controlava territórios antes mesmo da queda de Assad. A Turquia, apesar de estar se aproximando rápido, pode ter interesses diferentes dos do HTS, e isso pode gerar atritos no futuro. Nesse cenário, o sul da Síria, distante do principal centro de poder desse grupo, continua sendo um território disputado, e é justamente aqui que surge a grande oportunidade para Israel. Mas por que essa oportunidade israelense está tão atrelada ao povo druso? Os drusos são uma comunidade religiosa e étnica distinta que surgiu no século XI no Egito, estabelecendo-se depois principalmente nas montanhas do Líbano, na Síria, em Israel e na Jordânia. Diferente do cristianismo, do judaísmo ou do islamismo tradicional, o druzismo é uma fé esotérica e secreta, baseada em elementos do Islã xiita, filosofia grega, neoplatonismo e crenças gnósticas. Apenas os iniciados têm acesso aos textos sagrados e a conversão ao druzismo não é permitida. Ou você nasce druso ou nunca poderá se tornar um. Historicamente, os drusos sempre buscaram autonomia para proteger a sua identidade e evitar perseguições, e por séculos se refugiaram em regiões montanhosas, desenvolvendo uma forte tradição militar. No século XX, participaram de diversos conflitos regionais e, na Síria, foram um dos principais grupos a resistir ao domínio francês na Revolta Drusa de 1925. Durante o regime de Assad, os drusos da Síria tiveram um status relativamente neutro, mas nunca foram plenamente integrados ao poder, tendo sido relegados a segundo plano e até mesmo ativamente perseguidos em diversas áreas do país. Com a Guerra Civil, que começou em 2011, tentaram manter a sua independência, mas agora, com o colapso do regime, precisam tomar uma decisão: se alinhar ao HTS e à Turquia ou buscar algum tipo de acordo e proteção de Israel. Israel pode ver a criação de um Estado druso no sul da Síria como um movimento estratégico para fortalecer a sua própria segurança, visando, por exemplo, a criação de uma zona tampão contra o Irã, o Hezbollah e, principalmente, contra algum futuro regime sírio hostil. Há décadas que Israel luta contra a presença iraniana no Líbano e na Síria, e Israel combateu sucessivos regimes sírios altamente hostis desde a sua criação em 1948. Por isso, um Estado druso no sul da Síria, garantido política, econômica e militarmente por Israel, impediria o ressurgimento dessas ameaças no futuro. O fortalecimento da aliança israelense com os drusos também é um ponto positivo. Em Israel, os drusos são bem integrados, servem no exército e ocupam posições estratégicas, e um enclave druso no sul da Síria consolidaria ainda mais essa aliança. Outro motivo importante seria o de impedir a Turquia de dominar, direta ou indiretamente, toda a Síria, incluindo a fronteira israelense. A Turquia de Erdogan declarou Israel como um adversário que deve ser combatido. Por isso, Israel não quer um vizinho sob total ou parcial influência turca. Além disso tudo, através desse movimento, Israel criaria um parceiro confiável na sua fronteira norte.
Israel sempre preferiu ter enclaves aliados a confiar em governos instáveis, com os drusos, com seu histórico de luta e resistência, podendo ser um aliado forte e confiável. A grande questão agora é: o HTS e a Turquia podem impedir essa manobra? A resposta curta é: por enquanto, ainda não. O HTS pode até querer reagir, mas não tem forças militares para isso e está ocupado tentando manter o controle do resto da Síria. A Turquia, por outro lado, pode ver a criação de um enclave druso como uma provocação, mas dificilmente tomaria ações militares diretas contra Israel. No máximo, poderia tentar bloquear essa iniciativa politicamente, ou então incentivar grupos locais a resistirem. No entanto, com grande parte da atenção turca voltada para o norte e para a guerra contra os curdos, as chances de abrirem uma nova frente no sul são vistas como pequenas. Mas a verdade é que, se Israel fizer esse movimento rapidamente, aproveitando-se do colapso das forças militares sírias, pode transformar o Estado druso em um fato consumado antes que qualquer um consiga reagir. E como a Jordânia e o Líbano veriam isso? O Líbano está, neste momento, profundamente fragilizado e não tem força para impedir a criação desse Estado. O novo governo libanês poderá até reclamar diplomaticamente, mas muito pouco além disso. O Hezbollah também está muito enfraquecido após a forte ofensiva israelense no Líbano, que destruiu a sua liderança e muitos depósitos de armas e munições. E após a pesada derrota sofrida no sul do Líbano, aquilo que o Hezbollah não quer agora é uma nova guerra aberta com Israel. Ainda mais uma travada em uma Síria, que agora é totalmente hostil ao Hezbollah. A Jordânia, por outro lado, pode se preocupar com a proximidade de um enclave druso alinhado a Israel, mas, no fim, não deve tomar ações militares para impedir isso, preferindo negociar garantias e acordos com Tel Aviv, como aliás tem feito desde os anos 90, após reconhecer oficialmente o Estado israelense. Mas, na prática, como Israel pode garantir o sucesso de um eventual Estado druso? Para consolidar o enclave druso, Israel pode adotar 3 medidas principais, começando pelo estabelecimento de presença militar na região. Isso também permitiria a Israel mover forças para muito perto de Damasco, a capital síria, com isso atuando como um grande dissuasor contra regimes sírios hostis. Outra opção é a criação de uma milícia drusa treinada e armada por Israel. Como muitos drusos já combatem hoje por Israel, a criação de uma milícia drusa se torna uma tarefa muito facilitada, tendo em vista a familiaridade com as armas e táticas israelenses. Além dessas vantagens, Israel também garantiria um corredor logístico entre as colinas de Golã e Sueida, no sul da Síria, assegurando suprimentos, impedindo ataques externos e bloqueando a aproximação de forças hostis, principalmente aquelas financiadas pelo Irã. Se Israel agir rápido, esse enclave pode se tornar uma realidade antes que qualquer um tenha tempo ou força de reagir, assegurando, nesse processo, uma área segura para o estabelecimento de um povo que há séculos procura uma terra para chamar de sua. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o povo druso, assista este vídeo no canal da Desirê. O link está aqui na descrição. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.